Black ou X? Meu nome é Marlon, sou motorista Uber. E muita gente me pergunta: Marlon, vale a pena investir num carro para Black, para ser motorista Uber Black? Né? Ou vale mais a pena ficar no X? O que vale? O que compensa mais? Né? Hoje, se você perguntar isso para vários motoristas que são X ou para vários motoristas que são Black, nem eles vão saber responder, né? É muito difícil ter essa resposta. Bom, como tinha bastante gente me perguntando isso, e eu conheço muitos motoristas, eu resolvi coletar dados de várias formas, né? E chegar a uma conclusão em relação a isso. Perfeito? Vamos lá? Bom, primeira análise que eu fiz aqui, veja que eu tenho um scriptzinho, numa mesma corrida, digamos, uma mesma corrida de um trajeto X ao trajeto Y, certo? Eu peguei uma simulação de uma corrida que eu fiz aqui. Então, por exemplo, uma corrida que demorou 24 minutos e 51 segundos, foram 12 quilômetros e 630 metros, perfeito? Um motorista Black recebeu por essa corrida R$ 32,04. Já estou tirando os 20% do motorista Black, tá? Isso é o que o motorista recebeu. Então, ele recebeu R$ 32,04. Isso aqui em São Paulo, tá, gente? Tabela de São Paulo. Um mesmo motorista X que andasse esses 24 minutos e 51 segundos, que fizesse esses 12 quilômetros e 630 metros, ele ganharia por essa corrida R$ 19,66, né? Já tirando os 25% aí da Uber. Bom, então, numa mesma corrida a gente tem o Black ganha R$ 32,04 e o X ganha R$ 19,66. Nessa condição, um motorista Black, ele ganha incríveis 63% a mais do que um motorista X. Parece um número muito bom, né? Entretanto, eu vou ponderar agora as coisas de uma outra forma, né? O que acontece? No Black, e eu sou Black, tem muito menos corridas do que o X, certo? Então, o que acontece? No Black, digamos, eu acho que é mais difícil para o motorista, porque o motorista ele tem que saber trabalhar mais. Ou seja, os clientes do Black, eles não estão em todos os lugares como em X, nos clientes do X. Então, por exemplo, se você pega um cliente num lugar X, num lugar Y, e leva num lugar Z, esse lugar Z é muito possível que não tenha clientes Black nesse lugar. Então, o motorista Black ele tem que se voltar para uma outra área onde tenha clientes Black. O que acontece nesse sentido? O motorista Black ele anda muito mais com carro vazio, sem cliente, e muito mais espaço de tempo entre pegar um cliente, entre um e outro cliente, né? Sendo assim, comparar os valores de uma mesma corrida, eu creio que não é a melhor forma de fazer isso, né? Como eu acabei de demonstrar, eu acredito que não seja a melhor forma. Como é a melhor forma de demonstrar por isso? Da gente fazer essa comparação? É a gente calcular uma média aí de quanto ganha um motorista Black e quanto ganha um motorista X. E aqui eu pedi ajuda até de vários colegas meus de grupos de WhatsApp, né? Agradeço a todos aqueles que passaram essas informações para mim, os seus faturamentos semanais, a quantidade de horas trabalhadas por semana. Vários do Black, vários do X me passaram essas informações. Muito obrigado por isso, porque assim eu consegui calcular tudo. Perfeito? E vamos lá, umas contas que eu cheguei aqui, uma conclusão sobre isso. Eu separei os faturamentos por hora de Black e de X em 3 categorias também, né? Motoristas de média performance, motoristas de baixa performance e motoristas de alta performance. Eu consegui vários dados de vários tipos de motoristas e a performance do motorista conta muito nisso. Então, motoristas de média performance no X fazem R$ 19,13 por hora aqui em São Paulo. Isso comparando vários números, vários motoristas dos meus grupos aí, tá? De performance média. Um motorista de performance média na categoria Black faz em torno de R$ 27,38 por hora, ok? Isso significa que um Black de performance média ganha em média em torno de 43% a mais do que um X de performance média, ok? Pegaram esse número? Vamos analisar então agora um motorista de baixa performance em ambas as categorias. Um motorista de baixa performance no X faz em torno de
R$ 14,96 por hora. Um motorista de baixa performance no Black faz em torno de R$ 18,91 por hora. Isso significa que entre os motoristas de baixa performance Black e X, o Black faz 26% a mais que um motorista de baixa performance no X. Ok? Agora vamos analisar a categoria de performance que eu mais gosto, que são os de alta performance, né? Então, um motorista de alta performance no X faz em torno de R$ 22,99 por hora, praticamente R$ 23 aí, né? R$ 22,99 por hora no X, e um motorista de alta performance no Black faz em torno de R$ 32,37 por hora trabalhada. Isso significa que um motorista de alta performance no Black faz 40% a mais de faturamento que um motorista de alta performance no X. Legal? Gostaram desses números? Eu acho que esses números aqui refletem melhor aí o faturamento de ambas as categorias, né, em relação a problemas sobre ter mais passageiros ou menos passageiros, ok? Lembrando que, em geral, os carros Black, eles padrão Black, como esse aqui meu, eles gastam muito mais combustível do que os carros padrão X. Então, por exemplo, o meu carro padrão Black, e isso acontece com muitos carros padrão Black, fazem 8,5 km por litro. Tem alguns que fazem mais, tem alguns que fazem menos, mas o meu, por exemplo, faz 8,5 km por litro de gasolina. Já outros carros padrão X, eles gastam 12 km, eles fazem 12 km por litro de gasolina. Significa que, comparando gasolina, né? Claro que tem carros X que ainda fazem são muito mais econômicos que isso. Alguns fazem 14, 16, né? Mas pegando a média aí, 12 km por litro. Significa que um carro Black faz em torno de... um carro padrão Black, ele gasta 41% a mais de combustível que o X, se considerar gasolina, né? Ou seja, se um faturamento do Black é em torno de 40, 45% maior no Black do que no X, em contrapartida, o Black gasta 40% também a mais de combustível que um X, né? Lembrando que na minha conta, no meu cálculo, o combustível ele é responsável por mais ou menos 25% do consumo do faturamento, tá certo? Lembrando que GNV, gás natural, né, também é uma ótima solução para você economizar no combustível. Então, se você tem um carro Black, colocar um GNV, por exemplo, e melhorar esse consumo de combustível, isso pode te gerar muito mais lucro. Bom, eu apresentei alguns números aqui, mas eu acho que eu não respondi ainda a pergunta sobre se compensa ou não ser Black, né? Então eu também tentei chegar a essa conta. E aí eu mapeei aqui mais ou menos 3 situações onde você pode ir para o Black ou para o X, né? Primeira situação é você não tem carro e quer comprar um carro X ou quer comprar um carro Black e você não sabe qual comprar. Bom, nas minhas pesquisas que eu fiz aqui, você pode entrar para uma categoria X com apenas R$15 mil de investimento para comprar um carro. Você compra um carro de R$15 mil, 2008, certo? E você consegue entrar para a categoria X. Já para entrar num carro 2000, para um padrão Black, um Fusion 2012 custa R$45 mil, R$30 mil mais caro do que o investimento para entrar no X, né? Considerando que você, por exemplo, nesse primeiro caso, invista num carro de 15 mil, digamos que você trabalhe 45, 50 horas por semana, você vai faturar R$1.000, certo? Então você fez 15 mil de investimento, faturando R$1.000 por semana, 15 semanas você tira o investimento do carro, pensando em faturamento, tá? Não estou pensando ainda em lucro, certo? O lucro nesse caso é mais difícil de calcular, porque teria que os motoristas todos teriam que compartilhar seus custos também, então fica mais difícil. Então estou analisando aqui só faturamento. Já um Black, para compensar um investimento de R$45 mil, você teria que trabalhar digamos, você compra um Black, gasta R$45 mil, mas em vez de faturar 1.000, fatura 1.400, 40% a mais, né? Você precisaria de 75 semanas para tirar esse investimento, o que dá mais de 1 ano e meio. Então, 15 semanas contra 1 ano e meio, né? No caso, se você não tem carro e vai adquirir um carro, minha sugestão é você investir num carro para a categoria X, certo?
porque se fosse investir para o Black, você demoraria muito mais tempo para retornar esse investimento. Bom, um segundo caso, é onde muita gente me pergunta também, já tenho carro, estou pensando em trocar meu carro por um carro da categoria Black. Bom, se esse investimento que você for por volta de 20 mil reais, pelas minhas contas aqui, você teria que trabalhar 50 semanas para conseguir esse investimento de volta, tá certo? Isso dá quase um ano. Então, praticamente, você teria que trabalhar um ano inteiro para pegar esse investimento para poder ganhar mais. Então, se você tiver que investir 20 mil reais, eu acho que não compensa você investir num carro padrão Black. Então, o primeiro caso era investir direto num carro Black, pagando 45 mil no mínimo. Outro caso é você investir 20 mil reais na compra para trocar seu carro por um padrão Black, que eu também acho que não vale a pena. Um terceiro caso seria investir 10 mil reais na compra de um carro Black, certo? Se você for investir 10 mil reais na compra de um carro Black, padrão Black, você teria esse retorno em mais ou menos 25 semanas, o que daria mais ou menos meio ano. Eu acho que daí compensa, certo? Então, se você for investir 10 mil reais, entre vender o seu carro e investir 10 mil reais na compra de um outro, compensa. Eu acho que compensa comprar um carro padrão Black para você trabalhar, ok? Então, mais ou menos aqui, eu considero que até 15 mil reais de investimento vale a pena você ir para um Black. Se você for gastar 15 mil reais aí para trocar de carro, comprar um Black, vale a pena você fazer isso. Você vai ter uma compensação boa em relação a isso. Mais do que 15 mil, definitivamente eu não recomendo. Claro que nós brasileiros gostamos muito de financiar, né? E às vezes não interessa o quanto que a gente vai investir, e sim o quanto que vai a diferença da parcela no mês, né? Então, como eu cheguei à conclusão aqui que mais ou menos um motorista Black ganha 40% a mais do que um motorista X, certo? Eu acho que essa diferença entre financiar um carro X e financiar um carro Black, eu recomendo que você também aplique essa diferença de 40%, certo? Ou seja, digamos, supondo que você teria duas opções: pagar R$1.000 de financiamento num carro X ou 1.400 num carro Black. Pague 1.400 num carro Black. Lembrando que 1.400 de prestação eu acho uma prestação bem alta, tá? Num carro Black eu não recomendaria mais do que R$1.200 de prestação, certo? Mas se essa diferença entre financiar um carro X e financiar um carro Black seja 40%, aí até 40% eu acho que vale a pena. Mas se a prestação de um Black for mais do que 40% do que o do X, então não recomendo você financiar um carro Black. Lembrando que o melhor carro para você trabalhar na Uber é o carro que você já tem. Então, se você já tem um carro 2008 ou mais recente, 4 portas com ar-condicionado, use esse carro para trabalhar, né? Não pense em trocar de carro para um carro mais novo para ir para o X, ou um carro padrão Black. Não pense isso. Trabalhe com o carro que você já tem. Essa é sempre a minha recomendação. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado dos números, tenham gostado aí desse cálculo todo. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu! Minha planilha é uma planilha do Excel, perfeito? E aí eu tô com ela aqui no meu computador. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como que é essa minha planilha, perfeito? Então aqui, vocês estão vendo que começa aqui a planilha, tem painel, custos, configuração aqui embaixo, né? Então vamos começar aqui pelos custos.